Saudações, camaradas, tudo bem? Padula falando aqui com vocês. Um breve vídeo hoje a respeito do que está acontecendo no mundo atual, né, principalmente em relação aos ataques que a República Islâmica do Irã tem sofrido por conta dos Estados Unidos, né, sabujos ali do regime nazi-sionista de Israel. E eu queria trazer para vocês algumas implicações que isso traz, obviamente, não apenas no contexto único do conflito na região, né, envolvendo principalmente o Estado farsante de Israel ali, que a meu modesto ver, né, minha modesta análise, é um Estado farsante que tramou de uma maneira muito bem organizada os interesses para manter sobre a sua palma países e lideranças mundiais, né, principalmente Estados Unidos. Não à toa, vários senadores enfim, vários congressistas estadunidenses, muitos até alinhados ao Partido Republicano do Laranjão, né, do Donald Trump, fazem essa crítica, justamente porque mostram que Israel, através da sua política nazifascista, incluindo o Mossad, que é a polícia secreta deles ali, manipulou todas essas figuras, né, esses figurões, revelados agora, inclusive, nos arquivos de Epstein, atrelando muita gente de grande gabarito, né, não só nos Estados Unidos, mas no mundo como um todo. Mas a ideia de eu colocar isso aqui para vocês é trazer algumas coisas que a gente precisa sempre estar lembrando o que está por trás. Não é simplesmente um conflito ali do Irã com, mais uma vez, né, a mentirosa ideia de armas de destruição em massa, como foi no Iraque, como foi no Afeganistão, e tudo isso não passa de desculpa esfarrapada para tentarem dominar, antes de mais nada, o local, a região, né, são regiões ali ricas em recursos minerais, como petróleo, gás natural, até terras raras, mas também o ataque que é feito tem como objetivo principal afetar esse mundo multipolar, que é encabeçado pelo BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, que são os países fundadores. Essas reuniões aí que começaram, fiz um apanhado aqui em 2009, né, o primeiro encontro dos BRICS, mas que hoje já tem aí uma grande legião de países convidados que fazem parte dessa grande organização econômica, né? É importante a gente lembrar que o BRICS não tem nenhum poderio militar até então, é simplesmente um bloco econômico fazendo contrapeso de forma bastante eficiente contra a polaridade imperialista estadunidense, que ainda tenta sobreviver, dar os seus últimos respiros, junto com alguns países da União Europeia, especificamente com a OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que a todo custo ele tenta ainda reverter uma situação irreversível, que é o legítimo direito da Rússia em se proteger contra o cerco que a OTAN, União Europeia e Estados Unidos tentaram imputar ali, utilizando a Ucrânia como marionete. E a ideia da gente falar um pouquinho nesse vídeo aqui é justamente para a gente compreender tudo isso. Porque pela mídia nojenta, essa mídia corporativa, alinhada aos interesses do Império estadunidense, alinhada aos interesses nazi-sionistas de Israel, né, e seus sabujos todos ali, não vão mostrar a realidade. Então esse é um vídeo aqui que eu até peço para que vocês ajudem a compartilhar, ajudem a chegar a mais gente, para a gente poder mostrar o que realmente está por trás de toda essa onda que essa mídia nojenta volta a falar. Isso envolve Globo, isso envolve CNN, isso envolve os jornalões como Estadão, Folha de São Paulo, toda essa mídia corporativa hegemônica que ainda tem um domínio, principalmente das pessoas ignorantes, não no sentido pejorativo, mas nas pessoas que simplesmente, até pelo cansaço, né, e mais um motivo da gente lutar pelo fim da escala 6x1, mas pelo cansaço, simplesmente chegam em casa, ligam a TV ou vão rodar aí os reels, vão rodar aí os feeds de notícias e são abastecidas com essas informações falsas e até mesmo omissas do que realmente está por trás de tudo isso. Então, só para a gente começar, é importante a gente lembrar que o Brasil também é um alvo
desses ataques, ainda que de forma indireta. Vale lembrar que em 2013 nós tivemos os movimentos lá do Vem Pra Rua, inicialmente em São Paulo foram os movimentos dos famosos 20 centavos, né, das tarifas de ônibus, que tomou uma proporção gigante e posteriormente, né, todo o caos que foi gerado nas grandes capitais principalmente, e aí posteriormente notou-se que isso foi financiado pela extrema-direita, essa mesma extrema-direita que hoje está aí colocando novamente as manguinhas de fora em vários países. Começou também lá na África, na Ásia. Nós tivemos, por exemplo, a Primavera Árabe, né, quando nós tivemos a morte ali de presidentes, como o do Gaddafi, nós tivemos recentemente do Bashar al-Assad na Síria, enfim. E aqui a gente não está discutindo, mas eram ditadores ou não. Ditador para quem? Eles foram eleitos democraticamente, a população dos seus países elegeram, e nós, enquanto comunistas, enquanto internacionalistas, não precisamos nem ser comunistas, né, mas basta ter uma visão de mundo, entendemos que cada país tem a sua soberania, e nenhum país deve intervir na maneira como governar. Então a gente precisa ficar muito esperto com isso. Posteriormente, no Brasil, né, voltando a falar da nossa nação aqui, nós tivemos em 2016 a Lava Jato, famigerada Lava Jato, né, a farsa jato, como foi revelada posteriormente, onde nós tivemos aí aquele que se elegeu senador, até hoje está lá, infelizmente, né, ocupando uma cadeira e sendo pago pelos nossos impostos, né, que é o Sérgio Moro, assim como o Dallagnol e companhia, né, os Golden Boys lá de Curitiba, que, entre outras coisas, organizaram, né, uma verdadeira organização criminosa para atentar contra o nosso país, e usando como discurso, obviamente, o combate à corrupção. E, na verdade, posteriormente, isso tudo se revela que os verdadeiros corruptos, financiados, inclusive, pelo imperialismo, né, bancados pela CIA dos Estados Unidos, destruíram as indústrias brasileiras, a indústria naval brasileira, a indústria dos fabricantes, né, como o Odebrecht, enfim, que financiavam e lucravam, obviamente, com construções não só no Brasil, mas fora do Brasil. E aí isso deu brecha para o golpe parlamentar contra a presidenta Dilma. Inventaram uma pedalada fiscal que posteriormente, depois que ela foi destituída, o Supremo Tribunal Federal julgou que não houve pedalada fiscal, só que o estrago já havia sido feito. E aí quem assume foi o traidor Michel Temer. Michel Temer, que imediatamente adota políticas neoliberais, políticas entreguistas, e nomeia, né, o chanceler no Itamaraty, o ministro das Relações Exteriores, o José Serra, que até então, na última eleição, havia concorrido com a presidenta Dilma para o cargo de presidente e perdeu. Eis que a Wikileaks, aquela mesma Wikileaks do Assange, que foi preso, foi deportado, sendo perseguido porque divulgou arquivos confidenciais que mostravam os conchavos entre esses políticos, e ele mostra, num desses arquivos, que o José Serra, em 2009, havia prometido a entrega e abertura do pré-sal para as multinacionais, incluindo a multinacional Chevron dos Estados Unidos. Enquanto que a lei do pré-sal, que a presidenta Dilma havia sancionado, destinava 75% dos lucros, de uma forma geral, para a população brasileira, sendo 50% desses ativos, desses lucros aí, para educação e saúde. E aí, obviamente, isso incomodou demais. E aí a gente avança, então, para o desgoverno que tivemos ainda sobre a batuta de Temer. Em 2017, em maio, foi aprovada a reforma da Previdência, sancionada em julho. Essa reforma da Previdência era uma verdadeira deforma da Previdência, que enfraqueceu direitos trabalhistas, quebrou os sindicatos, sindicatos esses que são os representantes dos trabalhadores, acabando com a contribuição obrigatória, enfraquecendo a luta dos trabalhadores, né, criando maiores dificuldades, inclusive em homologação, inclusive na luta pelos direitos trabalhistas. Aí em 2018 a gente teve a prisão do presidente Lula, em abril, que era o candidato favorito a ganhar as eleições, né, e posteriormente, obviamente, nós sabemos,
aquela fatídica e no mínimo suspeita, fakeada, né, a facada do inominável Jair Bolsonaro, que hoje se encontra ali preso, e ele acabou sendo eleito. E aí todo o problema que a gente sabe que aconteceu no Brasil, o Brasil virando aí pária mundial, né, com visões negacionistas, com entreguismo, com abertura de mercado para as empresas internacionais, a perda da nossa soberania em vários aspectos. Enfim, o Brasil volta a ser um país colônia, né, um neocolonialismo, graças a essas políticas de extrema-direita, negacionistas e lesa-pátria que Bolsonaro e sua trupe promoveram. 2023, aí já no âmbito mundial, nós tivemos o contra-ataque do poder político do Hamas na Palestina, em função das declarações meses antes do assassino de crianças, genocida Benjamin Netanyahu. E aí o Hamas começa então o seu contra-ataque para defender os direitos da Palestina, que até então, desde 1948, que prometeram o reconhecimento de um Estado, e isso daí não saiu do papel, obviamente, enquanto Israel seguia, né, e segue escalando e ampliando os seus horizontes. Hoje, não só apenas na Palestina, mais de 72 mil mortos, assassinados, né, por bombardeios, por bombas de fósforo, bombas proibidas, inclusive, né, pelas convenções internacionais, mas também segue avançando na Síria, no Líbano, na Jordânia, e toda aquela estratégia que a gente conhece bem, já falamos em outras vezes aqui. Tivemos ainda, agora já em 2025, avançando um pouquinho mais, só para a gente não ficar fazendo um apanhado muito histórico, muito detalhado, em abril, o secretário de Defesa, né, que agora é secretário da Guerra, o Pete Hegseth, não sei se é assim a pronúncia, que fala abertamente que a América Latina voltará a ser o quintal da América, né, o quintal dos Estados Unidos, já que eles se consideram únicos e exclusivos, né, donos do continente e querem ser donos do planeta. Vemos com isso daí um avanço dessa extrema-direita, que influencia inclusive nas eleições de países do Cone Sul, da própria América Central. A gente viu isso aí na Argentina com Milei, a gente vê isso aí no Paraguai, a gente vê no Equador, e obviamente tentando enfraquecer a influência que o Cone Sul tem no BRICS, que é uma das grandes potências aí, né, nessa questão do mercado mundial. Junho de 2025, um pouquinho antes, né, os Estados Unidos impõem as taxações mundiais, né, o Brasil sendo uma dessas vítimas, e aí o Bananinha se aproveita junto com o neto do ditador, o Paulo Figueiredo, para impor, né, restrições e apoiar o golpe contra o Brasil. Aquele que se dizia patriota, né, o Deus, Pátria e Família, a gente sabe muito bem quem é esse Deus que eles tanto falam, quem é essa família, né, a família e essa pátria estrangeira que eles tanto vangloriam. E aí essas taxações vão tentar fortalecer o mercado estadunidense de alguma maneira. Mas vira um tiro no pé, porque recentemente, inclusive, isso aí foi derrubado, né, pela justiça estadunidense. Em junho, Estados Unidos, atendendo aos apelos de Netanyahu, atacam o Irã, né, num primeiro momento. Em julho, a cúpula do BRICS, na presidência do presidente Lula, mostra força e reforça, né, os laços para fortalecer as alianças entre os países membros e os países cooperados. Posteriormente, nós tivemos também, nesse mesmo mês de julho de 2025, dada a força do BRICS mostrada, né, através dessa cúpula, a OTAN ameaçando Brasil, China e Índia com futuras sanções, caso mantivessem as relações comerciais com a Rússia. Lembrando que a OTAN é marionete dos Estados Unidos, obviamente, então tudo por trás disso são os Estados Unidos, que querem enfraquecer essas grandes lideranças mundiais, representadas hoje pela China, né, dentro de um aspecto econômico, é um país que mais cresce, é um país que mais investe em políticas de transição energética. A Rússia, que bravamente se defende e mostra, né, que é a vencedora do conflito contra a Ucrânia, novamente a Ucrânia sendo ali uma marionete dos Estados Unidos, né, da OTAN, para não avançar
não permitir esse avanço, né, esse cerco militar de novas bases militares cercando a Rússia, né, colocando ela sob ameaça constante, e a Índia, né, que ainda que tenhamos ali um presidente de direita, é uma das bases, aí, é um dos pilares do BRICS. Então o objetivo é o enfraquecimento do BRICS. E aí, se a gente analisar dentro do contexto mundial, o BRICS, a China trazendo os investimentos para o Brasil, ela propõe aí a criação, né, da rodovia bioceânica, que ligaria o Oceano Atlântico diretamente com o Oceano Pacífico sem a necessidade de passar pelo Canal do Panamá. Canal do Panamá esse que os Estados Unidos tentou novamente tomar, assim como está ameaçando Groenlândia, ameaçando pegar o Canadá, né, mostrando que é um país pária mundial, que está tentando a todo momento ser dono do mundo, mas isso daí incomodou, porque você deixaria de usar o Canal do Panamá, que poderia obviamente trazer retorno financeiro para os Estados Unidos, e passaria a ter essa rodovia bioceânica no Brasil. O novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, presidido pela presidenta Dilma, né, pelo segundo mandato, mostrando aí altos valores de investimento para países então negligenciados pelo próprio FMI, Fundo Monetário Internacional, pelo Banco de Desenvolvimento Internacional, todos eles alinhados à política de Washington. E obviamente uma das coisas que mais preocupou, e acho que aí entra a questão, né, de todos esses ataques e todos esses apoios também estadunidenses, que são as transações através de moedas locais entre os países do BRICS, sem a necessidade do uso de dólar. Então todas as transações entre os países podem ser feitas entre moedas deles. Uma moeda única, vamos falar assim, que seria uma moeda do BRICS, né, o que promoveria a desdolarização, o que óbvio não é do interesse dos Estados Unidos. Aí nós avançamos já para o começo desse ano, onde nós tivemos um grande golpe na América Latina em relação ao sequestro do Nicolás Maduro na Venezuela e de sua esposa, fazendo com que os Estados Unidos tomassem posse da Venezuela e dos recursos naturais principalmente, né, uma das maiores reservas de petróleo que a gente tem, e principalmente porque isso enfraquece a ilha de Cuba. Um regime socialista cuja fonte principal de petróleo, fonte de energia, vinha da Venezuela. E aí Cuba está passando um perrengue há mais de 60 anos, obviamente, e pior agora por conta disso, por conta desse cerco criminoso, desumano dos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos está fazendo isso com Cuba? Porque ele percebeu que através de tentativas de invasão, de ataques militares, como tentaram na década de 60, né, na famosa invasão da Baía dos Porcos, onde eles tiveram derrotas acachapantes ali, eles perceberam que o povo cubano resiste, né, é valente, e não é assim que eles vão conseguir. Então a única maneira é justamente cercar economicamente, impedindo a troca e a venda de mercadorias, enfraquecendo inclusive uma das principais fontes da economia cubana, que é o turismo, e aí tentar obviamente promover uma revolta popular e, consequentemente, tentar derrubar o regime socialista. Porque eles estão vendo que o regime socialista é a única alternativa que nós temos hoje em dia nesse mundo, cujo capitalismo, como dizem, falhou, falha e seguirá falhando, e é alternativa para as questões climáticas, inclusive. Porque toda a questão das mudanças climáticas, aquecimento global, chuvas, secas, nevascas fora de época, a incidência, a intensidade de tudo isso, é fruto desse consumismo promovido e bancado por um sistema que só quer extrair, produzir e vender, e lucrar, e concentrando o lucro na mão de 1% da população. A gente vê então que os atuais ataques que Estados Unidos, né, está promovendo junto com Israel ao Irã, vai muito além dessa questão. Não é simplesmente atacar o Irã com a mentirosa ideia de armas de destruição em massa. Até porque o líder supremo do Irã, que foi morto recentemente, foi assassinado, seguindo o Alcorão. Eu não sou muçulmano, mas conhecendo um pouquinho da história dos povos muçulmanos, o Alcorão ele não permite nenhum tipo de ataque contra a vida das pessoas. Porém, a defesa é legítima. E isso a gente pode encontrar inclusive na Carta da ONU.
todo país tem direito de se defender se ele for atacado. Então esse discurso, né,